Fala, concurseiro e concurseira, pedagogo e pedagoga, você que vai fazer a prova de Maricá e se deparou com o assunto de política nacional, educação especial na perspectiva da educação. Eu tenho uma informação importante. A partir de hoje, vai simplificar a sua vida, fazer uma breve apresentação sobre esse assunto. Embora, no nosso curso completo, a gente tenha aí convidado, especialista, Sayonara Pucem, conosco, trabalho de detalhar essa, vai fazer uma breve explanação aí dessa perspectiva, dessa política, ok? É muito importante vocês entenderem que há uma diferença entre educação especial e a educação inclusiva. A educação especial é uma modalidade. Está falando de uma perspectiva de uma educação inclusiva. Então, quando você se deparar com uma questão na sua prova, precisa lembrar que educação especial é uma modalidade da educação, né, da LDB, prevista na LDB. Já a educação inclusiva é uma perspectiva de trazer aquela criança para ser incluída como um todo, não somente integrada num espaço físico. Okay? Essas diferenciações a gente precisa partir daí para poder dar conta do que a gente vai falar daqui a pouquinho. Bora lá? Vamos para a nossa aula? É importante destacar isso aqui, né? Educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A gente vai analisando isso para vocês, ok? Muito importante, né? Você olhar o seu edital e ver o que daquela exposição no seu edital lá, né? Detalhamento, realmente está sendo cobrado na sua prova. Então, isso vai determinar aquilo que... como você vai estudar esse conteúdo, né? Então, é importante ter essa noção aí, tá bom? Bora lá? Gente, aí você tem que olhar para a política que traz a perspectiva aí, dimensão cultural, social e pedagógica. Então, é uma política que traz essas dimensões. A gente está com muita demanda, né, dessa perspectiva da educação, principalmente bem a partir da educação bilíngue, né, dos surdos. Então, ela tem lá previsto, né, no PB, seus preâmbulos lá, já a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, o importante é vocês entenderem que parte de uma demanda política, tem uma perspectiva cultural envolvida nessa história toda, afeto social e também vai impactar na parte pedagógica. Tá? Então, tá falando aqui. Então, em defesa, vou minha caneta, em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, né, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação, desde qualquer esfera, ok? De qualquer ordem, em defesa do direito de todos, o direito alienável ali, todas as crianças terem. São marcos históricos. Não pode esquecer dos marcos históricos, porque a história diz muita coisa, né? Conta muita coisa. A escola historicamente se caracterizou pela visão de educação que delimita a escolarização, um privilégio de um grupo. Muito tempo a escola teve essa tônica de privilegiar alguns grupos e outros deixar excluídos. E esses alijados do processo, né? Tem ali, por muito tempo, isso na herança até da Idade Média, o conhecimento preso aos mosteiros e presente nos mosteiros, enquanto uma classe detentora do saber letrado, né? E a outra era acumulava riquezas para que os outros pensassem, digamos assim. E é suficiente para que aquela pessoa pudesse viver e para outra, né, ficar ali elucubrando, raciocinando. Isso a gente podia pensar a partir dos gregos também. A análise, né? A partir do processo de democratização da educação, esse processo que vem acontecendo, né, se evidencia um paradoxo. Ou seja, todos devem estar, né, na escola, todos devem fazer parte desse processo de inclusão, todos devem fazer parte, então, de alguma forma, eu preciso dar conta de um processo, desse paradoxo, do modelo que, enquanto inclui, eu também excluo. Então, esse jogo faz pensar aí também. Quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, olha o que eu estou falando, né? Então vem todo mundo para a sala de aula, independente das suas especificidades, mas continuam excluindo esses indivíduos. Então eu estou só integrando, né, essas pessoas. Né? E grupos considerados fora dos padrões homogeneizadores da escola. Então, ó, esse aqui não faz parte do perfil dessa turma. Vou deixar de lado, tá? Dá qualquer coisinha para ele. Deixa ele brincar que nem gente ali. Eu tive uma orientanda da graduação. Vocês sabem que eu sou formado em pedagogia, tenho mestrado em educação.
perspectiva da diversidade, do gênero, e aí eu orientei uma aluna no trabalho dela de TCC. Uma das frases que ela foi: deixa ele brincar que nem gente. Não, ele brinca que nem gente. E aí eu falei com ela: cara, isso tem que ser seu título. E aí foi o título da monografia dela, né? Aluna. E ela tá trabalhando com esse conteúdo, né? A gente está tentando reformular o trabalho dela para transformar isso num artigo. Ela traz elementos bem interessantes de crianças autistas, o que é o processo de inclusão de crianças autistas em escolas privadas da região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Tem menção nesse sentido. Então, beleza. Sair da frente. A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado, substitutivo ao ensino comum, ou seja, substituindo, né, que levaram aí à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Então, você tem aí, gente, um histórico do Instituto Imperial dos Meninos Cegos, né, o atual IBC. Você tem o INES aqui no Rio de Janeiro, uma referência, né, para surdos, né, Instituto Pestalozzi, né, para época de deficientes. O Instituto Pestalozzi também dava conta dos dados. E, em 1954, a APAI, né? Então, são instituições que a gente vai conhecendo aí, vai ganhando destaque, né? Mas pensando em termos de legais, a Constituição Federal aí diz lá no seu artigo 1º, incisos 2 e 3, sobre a dignidade da pessoa humana. Fundamento da dignidade da pessoa humana. Você já estudou isso aí também conosco aqui no curso. Você tem que estar em mente, porque essa banca, né, o concurso de Maricá, seja qualquer outro concurso, traz a perspectiva da Constituição Federal, está lá no seu certame, né, no seu edital. Essa perspectiva da dignidade da pessoa humana é muito fomentada. Então é muito importante vocês ficarem atentos a isso aí, tá? O objetivo, então, da Constituição Federal sobre a dignidade da pessoa humana, quando ela faz menção a isso aí, né? Ela faz menção por quê? Tem a ideia da promoção do bem de todos, sem preconceito de cor, de origem, de raça, de sexo, de qualquer outra discriminação. Então, é a ideia de incluir as pessoas e não ter discriminação. Inclusive, um dos preceitos lá, né, previstos no princípio da LDB, é a diversidade, né, e o apreço. Tolerância às diversidades. Pessoas de iscas. Então, é importante também ter essa noção, tá? O direito à igualdade direito à igualdade e o direito de todos à educação, também uma garantia. Então a gente está falando do fundamento na Constituição. Olha que a gente está falando de uma aula que teoricamente a gente não ia tocar em Constituição, mas a gente está buscando um fundamento, objetivo e a garantia também. Garantia de quê? Direito igual de todos à educação. Artigo 5. De repente, gente, a sua banca vai cobrar exatamente isso aqui. Ela colocou Constituição Federal no seu edital lá, no seu programa, né? Então, fique ligado a isso aí, tá? Porque pode ser que você se surpreenda. Tá lá falando sobre a política nacional de educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Tá lá apontando isso aí para você. Aí chega lá, você vai se deparar com o quê? Com a Constituição. E aí eu digo mais. A gente tá falando de Constituição, mas também tá lá previsto o ECA. Vai ver daqui a pouquinho agora aqui, que depois dessas garantias aqui, tá? E aparece também o ECA no seu certame, né, de Maricá. Pode ser que isso seja o elemento que vai ser cobrado. Essa conexão aí, né? Da Constituição, ECA e a política nacional também. Beleza? Aí tá aqui, ó. Garantia. Isso aqui é importante, tá, gente? O artigo 35 é muito cobrado em prova. Garantia o pleno desenvolvimento da pessoa humana, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Os alunos daqui do nosso curso tiveram um mapa mental para poder entender essa Constituição Federal, radiografar isso. Gente, aqui tem questão de prova, tá? Eu já vi banca colocar essa assertiva aqui, né, para candidatos, colocar essas opções aqui e colocar uma que não tem nada a ver, perguntar qual que não era. Muita atenção a esse detalhe. O artigo 5, né, e o 205 da Constituição Federal fazem menção a essa garantia, a essas garantias previstas em
Beleza? Garantir a igualdade, o direito de todos à educação, né? Está previsto, então, o pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao se desenvolver por completo, né? Preparar ele para a cidadania e para a qualificação para o trabalho, né? É uma tríade, né? Trabalho, cidadania e desenvolvimento enquanto pessoa, né? Beleza, Johnny. Então, onde entra o ECA? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Princípios para o ensino. A igualdade de condições de acesso e permanência. Olha que a gente está fazendo um gancho com a Constituição, né? Está falando da Constituição aqui, ó. 206. Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Isso significa para todo mundo. Até as crianças com deficiência, né? Com demandas que vão precisar, sim, e eles têm o direito de estar ali e permanecerem também ali na escola, tá? O artigo 200 da Constituição vai dizer isso. O dever do Estado, lá no artigo 208, é a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Né? E aí, olha que interessante, né? Talvez você não faça isso na sua escola. Refletir sobre isso. Centro educacional especializado aos portadores de pessoas com deficiência. Preferencialmente na rede regular de ensino. Aí você vai falar assim, poxa, gente, tá estranho esse termo portadores. Gente, essas nomenclaturas, elas vão mudando, né? Nossa convidada, essa cara, já fez isso. Esse texto da Constituição está ainda portadores de deficiência, mas hoje a gente fala pessoas e é preferencialmente, olha só, preste atenção nisso aqui, e aqui tem questão de prova, já vi isso cair na prova, exclusivamente, né, preferencialmente, não puder ser na rede regular de ensino, pode ser apropriado em outra rede, pode ser na PAI, pode ser na instituição que faça esse trabalho, é preferencialmente na rede regular de ensino. E aí a família pode provocar o Ministério Público para dar conta disso. Olha o ECA aqui, né? O ECA que a gente tinha mencionado, artigo 5, você está aproveitando para revisar esse conteúdo. Uma aula de revisão, uma aula que a gente entrega tudo para você aqui e assim você vai se situando, né? Cobrindo aí. Importante. Determina que os pais ou os responsáveis têm a obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino. Então vem lá da Declaração Mundial de Educação para Todos. Gente, aqui são marcos, essas declarações, eventos internacionais, estão dando marcos para nós. E a Declaração de Salamanca é um exemplo. Né? Passa a influenciar, então, a formulação das políticas públicas. Aí você vai falar assim, poxa, Johnny, o que a Declaração de Salamanca tem a ver? Gente, eu já vi, preste atenção aqui, eu já vi questão da banca COSEAC e outras bancas também perguntarem lá um excerto e perguntar qual era a declaração. Então, sabendo que a Declaração de Salamanca, toda vez que falar de Declaração de Salamanca, trazendo a perspectiva do inclusivo, foi a grande influenciadora na formulação de políticas públicas para a educação inclusiva, você já resolve uma questão de prova. Falou em Declaração de Salamanca, você está falando de educação inclusiva. Gente, eu tenho uma forma de decorar. Não sei porquê, mas Salamanca me lembra sapato, tamanco. Aí eu fico, sapato, tamanco, opa, sapato, tamanco, educação inclusiva. Não sei. Isso é uma coisa que vem à minha cabeça. Porque às vezes, qual o nome daquela declaração mesmo? Aí, sapato, pato, Salamanca. Pronto. Você leva assim, caraca, Johnny, tem cada ideia, gente, mas às vezes isso funciona para uma pessoa e para outra não, né? A gente tentar fazer essas técnicas também. Tem gente que faz assim, ó, Declaração de Salamanca, perspectiva de educação inclusiva. Ó, você pode fazer isso também. E vai criando seus mnemônicos, gente. Vai criando, porque na hora da prova você só vai lembrar disso. Não vai lembrar de nada que eu estou falando aqui. Tá? Então, é publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração constitucional. Instrucional, desculpa. Integração instrucional. Está previsto também na Constituição. Aqui a integração. Condiciona o acesso às classes comuns de ensino regular àqueles que possuem condições de acompanhar, né, e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo dos alunos ditos normais. Tá? Então tá lá, essa nossa política de educação especial surge então aí, tá? Beleza? Aqui tem uma mudança de concepção, trazendo então aquelas pessoas que estão fora do processo de ensino para a sala de aula, para serem incluídos, né?
Passa a ser dever do Estado o atendimento educacional especializado gratuito, né, aos educandos com deficiência, transtornos globais com aprendizagem, e altas habilidades e superdotação. Gente, esse artigo 4º aqui também é importante, tá? Da LDB. Já vi isso aqui também. Pode ser que a banca pegue esse gancho para você também. Gente, aqui tem muita questão de prova. Muita, muita. É uma aula que é quase que uma revisão, um compilado de tudo que pode... se tem uma aula que as pessoas falavam assim, poxa, tem como você me dizer aí, fazer algumas premonições? Essa é a aula. A aula das premonições. Base em tudo que a gente está vendo. Ó, perceba aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, educação especial tá aqui, ó. Educação especial é uma modalidade. Então, já vi gente errar isso. Educação especial é uma modalidade. A perspectiva de educação inclusiva é uma forma de se pensar em todos os níveis, né? Então, é uma modalidade, ou seja, que atravessa tanto a educação especial, tanto a educação infantil, a educação escolar, né? Ela atravessa a educação infantil, fundamental, médio e superior, né? São as aqui. Ela atravessa todas as modalidades da educação básica. Não esqueça disso. Olha aqui, é o momento de revisar. Educação básica e do ensino superior. Até porque a gente tem 2 níveis. É a nossa senha, 238. Olha quanta revisão a gente está fazendo aqui. 2 níveis. 3 etapas. Aqui foi. E 8 modalidades. Educação quilombola, educação de infância, a própria educação especial ou educação, mas a modalidade é educação especial, né? Educação quilombola, várias modalidades aqui, tá? Educacional tecnológico, enfim. Beleza? Em 2006, você tem a Convenção dos Direitos de Pessoas com Deficiência, né, que entra em vigor em 2008, o decreto foi publicado em 2009. Né? Os estados partem de uma possibilidade, né, de assegurar ali um sistema de educação inclusiva. Tá? Assegurar esse sistema. Pode esquecer esse parte aqui. Devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino, em ambientes que maximizam o desenvolvimento acadêmico e social. Gente, isso aqui é muito politicamente correto, né? Então, assim, qual é a forma de você responder questões que envolvem a perspectiva da educação inclusiva? Pensem no politicamente correto. Pensou no politicamente correto, fica fácil responder as questões. Beleza? Pensou? Vamos lá. As pessoas com deficiência não sejam excluídas. Olha aí, politicamente correto. Sistema educacional geral, sob a alegação de deficiência. Então, começa a ficar nessa perspectiva. Pensou nisso, gente, vai começando a responder, ok? As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental inclusivo, qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade que vivem. Aqui previsto. Objetivos da política. Objetivos dessa política que a gente está analisando. Acesso, participação e aprendizagem dos alunos com deficiência, transtornos globais de aprendizagem e altas habilidades. É o público, né, da educação especial aí. Dotação, enfim, tá tudo lá. Garantindo o quê? A transversalidade da educação especial. Ou seja, ela atravessa os níveis e etapas da vida. Da educação infantil até a educação superior. Tá lá na LDB isso também. Tá lá na LDB. Viu ali. Ok? Já vi isso aqui também cair em prova. Vem comigo. Já vi isso cair em prova e a gente errar, achando. Aí cai lá. É do ensino fundamental até o ensino médio. Só isso aí. Então, modificando isso, gente. A educação especial, ela é uma. Ela atravessa, é uma modalidade que atravessa transversal desde a educação infantil, 0 anos, até a educação superior. Ok? Toda a vida. Atendimento educacional especializado. Ao longo da vida, por toda a vida não, ao longo da vida da educação. Atendimento educacional especializado, está previsto lá, EE. Não sei se você conhece esse termo, de especializado. Também vai demandar formação de professores, né, para esses profissionais para atenderem o AEE, né, e demais profissionais de educação básica, educação como um todo, né, para incluir os alunos. A participação da família e da comunidade passa a ser um tópico. A acessibilidade urbanística, arquitetônica, pensar a estrutura, a forma como a cidade, mobílias, os equipamentos, né, toda a comunicação de informação
da comunicação, de informação, de meios, de mídias, toda a parte de informação e comunicação que a gente e muitas vezes aplicando, né, recursos, né? A gente vai ver mais para frente sobre isso aí, né? Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas também. Então, isso aqui é importante, a parte de articulação intersetorial. Se você vai fazer a prova do concurso nacional unificado, tá vendo essa aula também aqui, é uma aula interessante, porque vai bastante sobre isso. Eu já resolvi algumas questões aqui no canal da Seis Gran Rio, né? Ela gosta de pegar essa parte aqui também, tá? Muita atenção a isso aí. Então, beleza. Qual é o público, né, da educação especial? Quem é atendido, então, pela educação especial? Pessoas com deficiência, transtornos globais com desenvolvimento, ou seja, TGD, altas habilidades e superdotação. São pessoas que serão atendidas aí pela educação especial. Isso pode ser um detalhe da sua prova, tá? Alunos com deficiência. Quem são os alunos com deficiência? Aqueles que têm impedimentos a longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, tá? E em interação com diversas barreiras podem ter restringido a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. Às vezes uma pessoa é autista, barulho incomoda, né? Essa dificuldade. Então, isso aí é a definição de alunos com deficiência. Alunos com TGD, transtornos globais com desenvolvimento. Aqueles que apresentem alterações qualitativas das interações sociais, recíprocas, e na comunicação com repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e repetitivo. Aqui talvez entrasse mais a ideia do... Incluem nesse grupo alunos com autismo, olha aqui, síndrome do espectro autismo e psicose infantil. Aqui nessa parte com deficiência, gente, está falando de uma criança com deficiência mesmo, tem deficiência na perna, no braço, enfim. Isso aí entra no grupo lá, né? Nos transtornos globais de desenvolvimento, entra a criança com... E a definição, um pouco mais sobre isso. Alunos com habilidades... Vem cá, professor. O aluno superdotado está na educação especial? Sim. O aluno superdotado, ele precisa de uma adaptação, de um acompanhamento diferenciado. Então, ele entra, sim, na educação especial. Assim como os que têm altas habilidades, né? A adaptação fazem parte. Ou seja, são aqueles que demonstram potencial elevado qualquer uma das seguintes áreas isoladas. Sabe aquele programa lá do Luciano Huck, né? O Super Gênio? Os Super Gênios, eles estão ali calculando rapidamente, fazendo vários contos, decorando partes dos ossos. Eu não sou superdotado, gente, mas os garotos, assim, eles arrebentam. Eles arrebentam, é surreal. É um lance de ficar uma conta lá por 2 minutos e no final o garoto acerta o valor certinho, sabe? Assim, então, eles precisam ser fomentados para desenvolver isso, trabalhar com uma gente. Tem uma pessoa que vai potencializar e especializar essa superdotação deles, né? Então, esse é um exemplo. Também apresentam elevada criatividade, grande desenvolvimento da aprendizagem, realização de tarefas do seu interesse. Às vezes o aluno é superdotado em uma determinada área, né? Mais matemática, muito mais, sei lá. E aí depende de como ele precisa, inclusive, de um trabalho diferenciado para identificar isso. Vamos às diretrizes dessa política nacional, né, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Gente, eu vou ficar repetindo essa política toda hora, não, tá? Só vou falar política daqui para frente, tá? Vocês já entendem o que é a política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. A educação especial é uma modalidade, como eu disse, de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades. Isso eu já falei, né? Realiza, então, o atendimento educacional especializado, AEE. Disponibiliza serviços e recursos, orienta os alunos e seus professores. Então, está nesse campo aí para nós entendermos a formação. Ok? Aqui deu uma desligada no meu computador, fui apoiar a tela aqui. Então, olha só. Continuaremos. Atendimento educacional especializado. Talvez você não entenda o que é isso, só ouve falar. Nunca vi comigo, só ouço falar. Tipo uma musiquinha, né? Tony, o que é esse negócio de AEE? Explica para mim aí, por favor. Beleza. A função da AEE é identificar, elaborar e organizar. Você vai fazer o quê? Vai identificar. Opa, esse aluno aqui precisa de uma especificidade, precisa de um tratamento diferenciado, uma coisa a ser fomentada. Vai ter que ser elaborado alguma coisa diferente. Tem que ser organizado também um recurso pedagógico que dê margem para essa acessibilidade, né? E elimine as barreiras para os alunos e para plena participação dos alunos, né? Então você vai ter que, se o aluno tem uma barreira, sei lá, física, você vai ter que compensar isso de alguma forma.
ela está dando a equidade. Lembrando que tem uma diferença entre igualdade e equidade. Também já vi isso cair em prova. Tá? Igualdade é você dar condições diferentes para quem manda. Né? Igualdade é dar a mesma condição. E aí quem está na vantagem continua sendo beneficiado. Né? Equidade e igualdade. Então você vai eliminar ali o AEE e vai eliminar as barreiras. Vai considerando as suas necessidades específicas. Ok? As atividades desenvolvidas no AEE diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum. Então a gente costuma chamar até de sala de recursos, né? Não sendo substitutivas à escolarização. Ou seja, o aluno não vai ficar numa salinha da AEE lá abandonado, não, tá? Esse atendimento ele complementa, ou seja, ele suplementa. É importante a gente destacar isso. Complementando e suplementando todo o trabalho a ser feito ali. Bom? Fomentando a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. Né? É de oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. Johnny, é facultativa ali a oferta? Não, é obrigatória. E alguns municípios fazem isso muito bem, tá? E aqui, interessante. Realizado no turno inverso ou da classe comum, na própria escola ou centro especializado, pode ser. O EE disponibiliza, né? Programa de enriquecimento curricular, ensino de linguagens, alguns códigos específicos para comunicação e as tecnologias assistivas, né? Pode ter um tablet maior, um material a ser ali diferente. Esse atendimento deve ser articulado com a proposta pedagógica do ensino. Tem que ter um trabalho articulado. Não é o professor jogado lá na EE fazendo o que ele quer sem estar conectado com regular, não. Tá? É importante isso. Programa de enriquecimento. Tá? Pode funcionar. Visa cobrir uma lacuna, né? Uma dificuldade que aquela criança tem. E das tecnologias assistivas, você vai dar justamente aquilo que eu falei, caixinhas diferentes para dar a equidade naquela relação dos alunos ali. O AEE é realizado mediante a atuação dos profissionais com conhecimentos específicos. E aí, quando diz respeito a Libras, eu não quis dar esse exemplo porque eu sabia que ia vir esse tópico para agora. Por exemplo, na questão do surdos, né? Surda. Denominam assim, uma comunidade surda. Uma outra língua brasileira de sinais. Libras. Própria. Então, no ensino da língua brasileira de sinais, você precisa ali, né, dar profissionais que conheçam lá o oi, boa noite. Então, assim, eu tenho uma noção básica de Libras e aí tem um rapaz no mercado que ele é surdo, né? Cuidado pra vocês não cometerem a gafe que eu já vi muita gente cometer, tá? Ah, mas ele é mudo. Surdo. Por ele ser surdo, ele não consegue falar. Conseguem verbalizar também. E aí eu me comuniquei com ele. Gente, mas assim, eu só sabia o básico. E aí, de repente, ele começou a falar alguma coisa comigo e era alguma coisa do Flamengo. Eu só entendi que era Flamengo, porque ele mostrou pra minha camisa. E aí eu só dei, eu fiz, oi, tudo bem? Ele foi. Aí foi muito engraçado, porque quando eu cumprimentei ele, eu fiz, oi, tudo bem? Aí ele fez, tipo, ele tá falando comigo, ele tá se comunicando comigo, né? E eu me senti muito feliz de fazer isso. Falei, sim, legal, né? Algo que eu gostaria de investir mais tempo, energia nisso. Acho que nós, como profissionais de educação, estaríamos em básico. A gente tem uma Libras, é obrigatório ter na. Às vezes passa muito mais. Eu não lembro mais. Na modalidade escrita como segunda língua, então, língua portuguesa, né? Escrita, né? Segunda língua dos estudos. Sistema de braille também para as pessoas cegas. Soroban. Orientação e mobilidade. As atividades de vida autônoma, né? Então, a atuação desses profissionais vai justamente nesse sentido. Na comunicação alternativa, desenvolvimento de processos mentais superiores, no programa de enriquecimento curricular, na adequação e produção de materiais didáticos. Aqui eu tenho grandes amigas que trabalham lá na Cidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é uma referência hoje. Tem uma graduação nessa área, né? Graduação. Maria Isadora, elas trabalham junto com a professora Márcia Plete, professora bem famosa também.
ela é interessante. O que a utilização de recursos ópticos e não ópticos, então também vai ter que. E a tecnologia assistiva e outros. A Sayonara, por exemplo, ela fez esse trabalho de atendimento no ensino superior. E até isso, gente, tem uma margem um campo de atuação. Né? Quem tem Libras, tem que fazer a inclusão. Chegam a formação dos profissionais para pensar isso aí. Para a inclusão dos alunos surdos nas escolas comuns, tem aqui o ensino da língua portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita. Você tem que ter o serviço de tradutor, Libras, ensino de Libras para os demais alunos da escola. Então tem que ter. Porque não adianta o aluno ficar ali, o que precisa ser incluído, só fazendo Libras com o professor e não se comunica com os alunos. Tem que ser feito um trabalho. Inclusive, gente, vocês podem utilizar essa perspectiva. Eu estou falando aqui para quem tem uma criança com uma especificidade, né? Uma criança com alguma deficiência na escola. Esse pode ser um trabalho a ser feito de modo a atravessar o currículo da escola. Você tem uma criança com dificuldade de mobilidade, pode ser feito uma análise, né, um trabalho, um projeto pedagógico pela escola para incluir essa criança. E aí, né, otimizar isso a não gerar preconceito. E se tem uma criança que é surda também, a criança precisa ter Libras, né, para poder se comunicar, porque as crianças aprendem, elas querem aprender, elas acham interessante. Devido à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns na escola regular. Isso aqui para ele não ficar sozinho ali, né? Pra ele, assim, é para ter uma certa interação. O AE é ofertado tanto na modalidade oral quanto escrita, né? Quanto na língua de sinais. Tem essas possibilidades aqui. Caminhando para o final, como que é a avaliação pedagógica, que é um processo dinâmico que considera conhecimento prévio, ok? Conhecimento prévio, nível atual de desenvolvimento, possibilidade de aprendizagem futura. Também tá? A avaliação pedagógica é um processo dinâmico que considera tudo isso aí. E aí você vai configurar uma ação pedagógica que é processual. Não é só somatória lá no final de um processo para ver se o aluno passa ou não. É isso. Então, a avaliação pedagógica ela vai trazer essa dimensão o desempenho do aluno em relação ao seu progresso individual e não em comparação com os outros. Perspectiva de Lucchesi, perspectiva de Jussara Hoffmann, avaliação, né? Mas aqui fica muito mais evidente para nós. E aí, quando você analisa o desempenho do aluno em relação ao progresso dele mesmo, né, quanto que ele evoluiu, vai prevalecendo na avaliação ali os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas feitas pelo professor. E assim a gente vai avaliando como que o aluno evoluiu. Está previsto também na LDB, né, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os. Então, no processo de avaliação, o professor deve criar estratégias considerando que alguns alunos podem demandar o quê? Ampliação do tempo para a realização dos trabalhos, vão ter dificuldade, ele vai ter que ajustar o uso da língua de sinais, né? O texto em braille pode ser necessário ali para ajustar um tempo, um espaço, recurso, informática de tecnologia assistiva, a pessoa com passar por isso também. Então, para atuar na educação especial, o professor deve ter como base a sua formação inicial e continuada, ok? Vamos lá. Conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da área, né, para dominar aquilo que ele está ensinando. Esta formação deve contemplar o quê? Então, ela deve contemplar conhecimentos da gestão do sistema educacional inclusivo. Tem que ter um domínio sobre essa perspectiva inclusiva, né? Tendo em vista o quê? Desenvolvimento dos projetos em parceria com as outras áreas. Que aí você tendo uma noção, você vai desenvolver uma articulação ali. Principalmente visando ali a uma acessibilidade arquitetônica. Poxa, não tem uma rampa para um aluno cadeirante. Então, os atendimentos de saúde, a promoção de ação ali de assistência social ou de ações, né, que envolvam ali social, trabalho, justiça. Então, envolve essa articulação. Então, é isso que é demandado aí do professor que atua, né? Então, assim, a gente fecha o nosso conteúdo. Você pode ler com mais calma. Eu fiz questão de destacar aqui só aquilo que tinha como relevante, né, para uma prova. É uma aula bem curtinha, uma aula para a gente rememorar alguns tópicos que envolvem a legislação, apontar a política
mas ao mesmo tempo dar a direção para que você não fique totalmente perdido aí, porque faça as questões, e você que é aluno aqui do nosso uma intensiva para a Prefeitura de Maricá, tem muitas questões aí para vocês verem, vai ser muito bom saber que você olhou o nosso vídeo, viu as nossas questões, e na hora da prova você lembrou de mim e acertou. Isso foi diferencial ali, determinante para que você conseguisse a tão sonhada vaga. Eu vou ficar muito contente, gente, muito contente. Eu tenho certeza que eu vou comemorar com vocês, os alunos aí da mentoria. A gente já tem um encontro marcado de comemoração, porque eu tenho certeza que todos vão ser aprovados. A gente já fez o nosso combinado. E se você foi aluno aqui do nosso curso da turma intensiva, comprou isso, investiu, fale comigo lá no Instagram, mande sua foto depois de aprovada, manda sua imagem lá do Diário Oficial, mande sua foto tomando posse. A gente gosta sempre de divulgar isso, porque é uma forma também da gente motivar os alunos que acham que estão. Porque a vida de um concurseiro é muito solitária, né? Fica estudando sozinho. E de repente você vê alguém que conseguiu, isso motiva, né? Poxa, caramba, tinha alguém aqui há pouco tempo fazendo isso aqui também, e agora tá lá. Como minha aluna Tereza, é a primeira colocada do concurso para ser o pedagogo da aeronáutica. Tá lá, vivendo o sonho dela, né? Eu fiz parte disso. Ela, há pouco tempo ela não acreditava, assim, acreditava, mas tipo, será que é? Será que é o meu momento? Então, conseguiu, tá lá, entre outras alunas que foram aprovadas. Eu tenho alunas que foram aprovadas em 5 prefeituras. Temos um bom trabalho, a gente muita dedicação, certeza que. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.